Boa noite, pessoal. Retornando, então, da nossa pausa, o nosso assunto é a respeito de risco de clientes. Já comentei num outro momento, o meu objetivo com vocês, o que é, né? Esse material aqui, eu busquei ele de treinamento do banco, tá? Então, assim, o que eu vejo, qual que é meu objetivo com vocês? O meu objetivo com vocês é o seguinte. Vocês, assim, ó, a gente vai fazendo várias contas ao longo das aulas, né? A gente viu ali, brincando ali numa continha ali, que o cara, se ele comprasse bem o imóvel, o cara dá para fazer uma grana muito melhor do que trabalhar o ano inteiro de qualquer outra atividade. O cara podia só ganhar no lucro. O cara vai trabalhar? Claro que vai. Ele vai ganhar um dinheiro, mas ele vai ganhar o dinheiro ali com a valorização, ganho de capital com o imóvel. E assim a gente foi conversando algumas coisas nas aulas, tá? Eu vejo o seguinte. Aliás, nem era para ser introdução sobre o assunto, né? Mas posso comentar com vocês. Quando vocês chegarem na minha idade, assim, né? Lá pelos seus 40, vocês vão observar o seguinte, que se o cara quiser ganhar dinheiro e fazer o negócio bem, o cara tem que montar um negócio e ter as pessoas para trabalhar, né? Então, assim, quem trabalha na contabilidade, você tem que olhar lá para o chefe de vocês. Se a contabilidade vai crescendo e o cara quer cada vez ganhar mais, se ele fosse trabalhar sozinho, o cara ia ficar maluco. O cara já começa a não ter final de semana se ele for muito centralizador. Então, o que ele tem que cercar? Ele tem que ter pessoas boas, e daí ele tem que ser que nem, né? Um cara lá em Blumenau, que o cara falou assim, olha, agora que, época do CPMF, agora que não tem a CPMF, vou comprar uma outra Ferrari. Que só que o cara pagava de CPMF, e quando o cara pensa em comprar um carro novo, um barco novo, o cara pensa assim, não, se eu botar mais uma fábrica, aquela fábrica vai me dar o carro, se eu botar mais aquilo, né? Então, assim, isso a gente descobre com o tempo, né? Agora estou gravando, né? Mas eu vou comentar, né? Teve uma situação que me pediram assim, Rafael, você pode produzir não sei o quê? Eu disse assim, tá, eu produzo. Passei um tempo, deixei de fazer outros, né? A questão de processo judicial, eu escrevi, na hora de eu recebi o pagamento de uma única vez, um trabalho que eu fiz durante vários, né, coisa. O imposto de renda me veio 27,5 na pessoa física. Cara, eu literalmente paguei para trabalhar e deixei de ganhar com outros negócios. Aí você começa a dizer assim, ó, não estou refletindo. Eu tenho um colega, vocês têm um colega aqui, não vai ser professor de vocês, que é bem interessante a questão da mentalidade, né? Como eu tive uma mentalidade muito para estudar e daí depois acaba você trazendo muito trabalho para você. Esse meu colega falou assim, que é aqui da instituição, ele falou assim, não, para ganhar dinheiro, não sei o que, tal coisa. Aí eu falei, tu vais fazer? Aí ele falou, não, Rafael, tu não entendeu? Eu vou montar e vou botar as pessoas. Na hora da mentalidade, eu disse assim, eu tenho capacitação, eu poderia fazer aquilo. Ele nem quer saber se ele tem capacitação ou não tem capacitação. É que nem quando vocês acessam no computador, no YouTube lá, aí vocês veem o cara assim, eu sou Apareceu, né, aquele rapaz lá que é o Kaiser, que tem até a 7ª série, né, ele tem a pessoa qualificada. Tem uma pessoa conhecida aqui que é dono de uma indústria bem grande. Ele fez até o 2º ano da faculdade, né? O pai dele tinha, beleza, o pai dele tinha. Ele é burro? Não, ele não é burro. Por quê? Porque assim, ele tem lá um doutor em química, ele tem um mestre em finanças, tudo trabalhando em equipe. Então o cara aprendeu, só que ele não naquele sistema formal. Beleza, vamos ao que interessa. Professor, onde é que tem a ver o nosso assunto? O assunto que eu estou trabalhando com vocês, risco de clientes, é o seguinte. Eu não estou, ou até se quiserem, beleza, né? Se vocês quiserem aprender para ir trabalhar no banco, beleza. Mas o meu objetivo é o seguinte. Sabe quando você vai lá na agência e que daí a pessoa tem um determinado tipo de comportamento e daí você fala assim, eu acho que... E quando você vê as coisas não fluíram. O que eu quero mostrar para vocês é assim, qual que é o treinamento que é dado para o funcionário, isso aqui é o treinamento que é dado para o funcionário do banco, de como é que ele deve analisar você quando vai lá no banco pedir dinheiro, né? Ou quando você entra lá na agência, o que ele analisa, né? Como é que ele alimenta lá o sistema e como é que ele funciona. Então, assim, professor, se eu quiser empreender e depois precisar de dinheiro do banco ou de recursos do banco, já que nós somos transmissão financeira, né? Vai me ajudar nisso? Sim. Tá. Mas eu quero empreender, eu quero ser empresário. Para que serve? Isso aqui serve para você montar a sua política de crédito, para o seu negócio. Então você vai falar assim, olha,
Assim como o banco lá utiliza, eu vou utilizar para a minha empresa, onde eu estabeleço um limite de crédito para funcionar. Por exemplo, eu trabalhei numa tinturaria industrial. Na tinturaria industrial, a gente comprava, né, de grandes fornecedores de produtos químicos. E você tem um volume grande de negociações. Como a empresa de produtos químicos ela era bem estruturada, o que ela nos pedia? Ela nos pedia os dados demonstrativos contábeis, perguntava quem eram os nossos clientes, quem eram os nossos fornecedores, qual que é o objetivo? O objetivo é simples. Se eu vendo só para um cliente ou para 2 clientes, se um desses clientes quebrar, aí o cara está lascado. Se um desses clientes simplesmente disser assim, olha, eu não quero que você seja mais meu fornecedor, como é que fica a situação? Eu tive um aluno, hoje em dia ele é administrador, né? Que ele passou por isso aqui na região, a empresa dele cresceu, a empresa da família dele cresceu bastante e tinha um volume gigante e ele tinha um contrato por um determinado período. Quando o contrato venceu e o cara assim com centenas, né, centenas não, quer dizer, uma centena, né, de funcionários, tinha pelo menos uns 100 funcionários, chegou de um dia para a noite, ele tinha certo que aquilo se renovava. Aí ele falou assim, não, a gente não... Falou, como assim, cara? Ontem, não, tu não viu o contrato? Como, né? Ele falou, não, nosso contrato era de tal tempo. Como estava já finalizando o contrato, a gente buscou um outro fornecedor, a gente não precisa mais dos seus serviços. Ele disse assim, Rafael, a gente trabalhava praticamente exclusivamente para aquele cliente. E vocês sabem, tem YouTube aí, vocês sabem bem, o cara que está ganhando aí, o gurizão que está ganhando dinheiro no YouTube, que o cara está fazendo 200k mês, ou 100k mês, né? 100 mil, cara, o cara está vivendo a vida doidado. Então, assim, ó, ele já tem lá um financiamento, dependendo, alguns não, mas alguns já tem lá, comprou uma mansão para daí fazer vídeo, comprou não sei o quê, tem coisa que ele está pagando. Se do dia para a noite, um cara que tem um padrão de vida top, que está viajando direto, cortar, e o cara não tiver uma reserva, o cara quebra. Se o cara tiver uma reserva, ele queima, né? Pesquisem lá no Instagram, não ganhei nada por isso, né? Pesquisem lá o rapaz tipo o Carlos Magno lá, que é cara de direito lá, que ele fez o Clube dos Magnatas. Aí o cara falou assim, conheço porque ele fez tipo um preparatório lá para fazer a prova da OAB. Não fiz nada com ele, mas só comentando. Ele fala assim, nesse mês eu vou gastar, quero ver se eu chego nos 100 mil ou nos 8, sei lá, era um valor assim absurdo, o cara gastou 70, 80 mil no cartão. Por quê? Porque vai entrando. Se daqui a pouco cortar, obviamente o cara fez uma reserva. Só que ele é um cara que vive num padrão de gastar 70 mil por mês, né? Que tipo vai comprando, vai aloprando. Beleza, tá? Então, aqui vai possibilitar vocês a analisar um cliente de vocês. Para quê? Para não acontecer de você dar um limite gigante de crédito para ele e chegar em determinado momento o cara dizer assim, olha, infelizmente eu não vou ter como te pagar e dependendo pode fazer com que você quebre junto. É o caso daquele Caíto, do Chili Beans. O cara do Chili Beans, que é um case de sucesso lá do Shark Tank, ele conta que num determinado momento, antes dele criar a Chili Beans, ele criou uma distribuidora. Ele disse que ele tomou um calote, quando ele tomou um calote, ele quebrou junto e levou mais outros juntos. Né? Isso, que o cara que fez a reportagem estava de chapéu, assim, não é? Tipo. Eu acho que é. Que é o cara que fala de empreendedorismo, tem umas reportagens bem interessantes, assim, lá dele. Aí conta como é que ele começou numa lojinha pequenininha e coisa e tal, bem legal ali. Senhores, então tá. Risco de clientes, né? O risco de clientes, né? O processo de crédito, ele vai compreender um conjunto de ações que vai envolver as ações de empréstimo, operações de financiamento ou prestação de garantias a clientes, né? Então, assim, tem situações que o objetivo é, né, ser um garantidor ali, se acontecer algum problema com o cliente, o banco se responsabiliza, a questão de comércio exterior, por exemplo. O risco de crédito envolve, né, o risco da operação em si do negócio e também o risco do cliente. Risco de cliente. Isso aqui, segundo qual que é a lógica aqui da instituição, né, financeira? Manter um registro confiável e atualizado das informações a respeito do cliente. Então, o que acontece?
Não acontece com todas as instituições. Vendo hoje em dia, né, se eu pensar assim como empresário, é extremamente importante. Na iniciativa privada, as instituições financeiras, acho que talvez muita coisa mudou, mas eu me lembro assim do banco, nunca me pedia nada, né? Nunca me pediu para atualizar nada. O Banco do Brasil era o mais chato, né? Depois fui trabalhar lá. Que assim, ó, ele passava um determinado momento, se você não atualizasse as informações, ele dava uma trancada no seu limite. Ele dizia, não consigo renovar o limite, daí o cara era obrigado a apresentar lá os dados e tudo mais, né? Os outros bancos, não, eu me lembro que sempre funcionou, né? Aquilo tinha, enfim. Também. E daí, claro, por isso que é importante para quem está trabalhando, ou se for do negócio de vocês, que você consiga ter uma certa proximidade, que seja feito uma vez por ano, que uma vez por ano ele atualize as informações, quem são os principais clientes, quem são os principais fornecedores, com dados, né? Com quanto que é o faturamento. Por quê? Porque você vai dar para o seu cliente um valor conforme o faturamento. Talvez, pode ser que alguns me digam assim, professor, meu objetivo é ter a minha contabilidade. O que acontece muito, é claro que dependendo, pode ser que vocês não tenham interesse, mas quem vai buscar, ou quem deseja empreender, ele busca o contador para toda a assessoria e consultoria. Não sei se quem está na contabilidade sabe que o cara vem tudo quanto é tipo de dúvida, inclusive as dúvidas jurídicas, a pessoa de confiança é o contador, porque o cara fala assim, montei minha empresa, quero fazer, aí o cara fala assim, briguei com a minha mulher, como é que eu faço, porque eu tenho a empresa, o cara vai no contador, né? Dependendo assim, o contador já, né, ele acaba centralizando bastante informação, né? Analisar periodicamente as informações existentes, com vista a definir o risco de crédito que ele possa representar. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte, ó. O banco, ele tem por interesse emprestar o dinheiro a qualquer custo? Não, tá? O negócio do banco é justamente, né, ter a certeza de que o dinheiro vai retornar para ele. Se ele tiver em dúvida que o dinheiro vai retornar, a instrução e o treinamento era no seguinte sentido: não faça operação, não faça operação, não faça, né? Tipo, não é para ser assim, ó, não, né? Que popularmente a gente poderia pensar, né? Do tipo assim, se o cara não pagar, daí vai lá, entra na justiça, pega o imóvel do cara, tira a casa dele. Não é a ideia da lógica do banco. Esse seria o tipo de operação que poderia acontecer isso, mas não teria no, digamos assim, não seria um financiamento que já não deveria nem ser aprovado. Acolher e analisar propostas, classificar o risco da operação e decidir pela realização do negócio, né? Formalizar e liberar o crédito, tudo isso está relacionado ao risco de operação, né? Então, todo o cuidado ali, desde formalizar a questão do contrato, verificar, né, se quem está assinando tem poderes para isso, verificar se quem está assinando, por ser casado, dependendo do regime de comunhão, né, ou da forma, né, casado, se o cônjuge também tem que assinar. Então, tudo isso acaba influenciando. É casado com separação de bens. Tá. É casado com comunhão universal. Tá, e o cônjuge que como anuente, né? Acompanhar a operação e agir no sentido de que nossos capitais retornem nos prazos e condições pactuados. E aqui, ele vai continuando, né? Olha, quando falamos em risco de crédito, estamos falando na possibilidade de ele vir a ser calculado. O que acontece? Eu não vou exigir, a gente não vai fazer aqui estatisticamente, mas já aproveito para comentar o seguinte: o que é feito? É feito tipo uma análise de fator, né? Então o cara pode se enquadrar num perfil que é um perfil excelente, como é um perfil horrível. Professor, vamos melhorar esse exemplo. Beleza. Quer ver o que é mais comum quando a gente fala na questão do perfil? É tipo quando você decide, então, fazer o seguro do automóvel. Aí, pensem comigo, né? Aqui é claro que eu estou dando uma brincadeira para exagerar, mas pense assim, ó, uma pessoa de 50 anos, né, um homem de 50 anos, que vai fazer o seguro. Ele talvez nunca fez o seguro do veículo, tá?
não tem um histórico lá, ele vai fazer o seguro do veículo e ele está comprando um carro popular, beleza? O objetivo da seguradora é o seguinte: todo mundo, né, contribui, você faz todo o cálculo, né? Mas o objetivo é que não haja o sinistro. Né? Você não vai fazer para que haja o sinistro. Aí pense num outro caso. Fazer o seguro de um... Eu nem sei que carro que é legal, né? Mas vocês me ajudem, né? Tipo assim, ó... Não sei quantos cavalos tem, né? Mas tipo assim, ó... Um Golf GTI, daquele Golf GTI Turbo, e o cara acabou de fazer 18 anos e tirou a carteira, né? Só faltava ele dizer assim, dá para botar, né, mais um... Enfim, moral da história. A possibilidade, né, desse carro dar um PT, né, com um motorzão, uma máquina, né? Imagina que você com um carro super potente, né, andando a 40 km por hora. Que coisa triste que deve ser, né? Por isso, que também não importa, tipo assim, ó, quem bate mais, né? O que acontece? Estatisticamente, né, pode até se dizer que talvez, né, a mulher bate mais que o homem. Só que o homem, quando ele dá uma batida, ele não dá aquela arranhadinha na roda. O homem é chato pra caramba, ele não arranha a roda, ele enche o saco da mulher que a mulher arranha a roda. Mas quando ele bate, né, cara, tipo, não sobra nem o negocinho da roda ali para deixar. Então, assim, a mulher encostou a rodinha, tipo, não é nada, né? Com isso, o que acontece? No seguro de veículo é bem fácil da gente observar. Quando a seguradora ela não tem interesse, por quê? Porque a quantidade, né, de problemas ali que ela teve com algum tipo de veículo ou com alguma idade, ela joga o valor lá em cima. Então, quem é corretor de seguros, ou quem tem um amigo que é corretor de seguros, ou quem fez o seguro e já começou corretor de seguros, o cara até já fala, olha, colocou lá no perfil, guri novo, carro esportivo e coisa e tal, o seguro vai nas alturas. Também, né? Também tem o seguinte, se é um veículo que ele é muito visado para furto, às vezes o veículo, tipo um carro super bom, popular, enfim, mas ele é um carro muito visado para furto. O seguro dele é tão alto que o cara fala assim, poxa, mas isso aqui eu podia pegar um BMW novo super top. É porque a seguradora ela não diz assim, eu não faço. Ela diz assim, eu faço, mas você vai pagar o preço do popular, o super ultra, porque eu não, né, não tenho muito interesse de fazer. A mesma coisa é a ideia aqui do banco. O que ela diz? Ela diz assim, olha, aliás, vocês têm uma disciplina, eu só esqueci o nome da disciplina, estou tentando me lembrar qual é a disciplina que vocês têm, quem que é o professor que leciona essa disciplina? Que faz toda a questão dos cálculos. Seguradora? Não, tinha uma disciplina que ela tem a ver com os cálculos. Que é o... Bem, enfim. O que acontece? É possível mensurar de tal forma que, né, dependendo do... Aí, o que o computador vai fazendo? A gente tem cada vez o computador mais avançado. Ele vai avaliar assim, ó, a sua idade, estado civil, né? Então, por exemplo, assim, quanto tempo trabalha na empresa, se está crescendo profissionalmente ou não, né? E em alguns casos vai acontecer, que nem eu já vi acontecer, e já comentei com vocês, né? Que a pessoa foi lá numa loja, as duas foram na loja, as duas eram irmãs, tá? Moravam no mesmo local, inclusive uma era mais nova. Uma trabalhava a vida inteira. Aí ela perguntou assim, qual que é a sua profissão? Ela falou, eu sou formada em tal coisa. Qual que era a profissão da outra? Ela falou, não, eu sou estudante. Estudante do quê? De medicina. Beleza, né? A estudante de medicina, que não tinha nenhum tipo de trabalho, na hora que botou no sistema medicina, ele jogou o limite para as alturas, porque pensou assim, cara, essa aí vai, né, tipo assim, inadimplentes graduados em medicina ou que faziam medicina, não sei que diabo que era no sistema deles ali, jogou o limite tipo de uma 3 mil reais, sem nunca ter trabalhado, e a que trabalhava todo mês há séculos e coisa e tal, deu 600 pila. Tipo assim, olha, usa bastante aí que daqui a pouco, quem sabe, tu chega nos dois, né? Ok. Infelizmente acontece, tá?
Então, quando falamos em risco de crédito, estamos falando da possibilidade dele vir a ser calculado. Assim, analisar o crédito é fazer a avaliação adequada dos riscos envolvidos a partir de dados e informações fidedignas sobre quem vai tomar os recursos e qual que é o negócio que ele pretende, de modo a reduzir a probabilidade de perda. Isso é diferente de atuar no campo da incerteza, né? Então, está dizendo assim, ó, isso aqui não é achismo, né? Com base meramente em percepções individuais. Aí diz, a qualidade da análise de crédito depende de 4 fatores. 1, de conhecimentos acadêmicos de rotina de trabalho e de habilidades específicas. 2, da existência de instrumental técnico de qualidade. 3, da suficiência, completeza e consistência de informações. E 4, da atitude positiva, né, da pessoa que estiver lá para aplicar esse conhecimento e habilidades na utilização de instrumental. Vamos aos Cs do crédito, que é o que interessa, né? Alguns autores trazem 4, e aqui a gente já trouxe ele mais completinho, né, que é o que o banco utilizava, que são caráter, capacidade, condições, capital, conglomerado e colateral, tá? Aqui, no primeiro momento, pode ser que você olhe assim e fique, né? Por isso que são os Cs do crédito, que cada um começa com a letra C, né? Mas vocês vão ver que ao conversarmos, né, fica bem fácil de compreender. O material, ele vai trazendo tipo um exemplo, né, para a pessoa tratar a lógica. Então, ele diz assim, ó, pense o seguinte, você pretende vender o seu carro, né, só que não vai na loja, ele vai vender para um particular. E alguém oferece para comprar o carro, né? Quer vender o carro? O cara fala, eu quero vender o carro. Não, vamos fazer negócio. Aí o cara fala assim, não, beleza. Só que assim, ó, eu compro o carro, só que eu vou te dar um cheque para 60 dias. Só que é o seguinte, o carro tem que transferir agora, tem que transferir o documento agora, né? Mas daqui a 60 dias eu te pago. Ou até nem preciso dar um cheque, daqui a 60 dias tu volta aqui, eu acerto contigo, né? Aí, pergunto para cada um de vocês e o pessoal que está online, qual é a primeira coisa que vem na cabeça nessa transação? Ó, então, o que acontece? Essa situação é a prática, digamos, do dia a dia do banco. Por quê? Porque a pessoa chega numa agência do nada, ele nunca teve. Não estou dizendo que o funcionário do banco não pensa que você é caloteiro, tá? Pode ficar tranquilo. Alguns acham que sim, tá? Mas assim, ó, né? Mas o que acontece? A pessoa vai numa agência do banco, não tem histórico nenhum com o banco, e o cara diz assim, ó, eu preciso de um empréstimo de tantos mil que eu vou fazer um negócio que vai me deixar rico. O cara do banco fala assim, pô, você não tem nada, entendeu? Então a primeira coisa tem relacionada ao caráter. Então vamos ver o que diz a respeito do caráter. Assim também é o banco em seus negócios com o cliente. Não interessa conceder crédito a pessoas cujo histórico e informações não permitem uma forma de conceito positivo sobre o seu caráter. Então, assim, é a mesma coisa, né? Se você já conhece alguém, ou se o cara fosse no banco, e daí você verifica assim, ó, o histórico dele. Cheio de Serasa, cheio de... Então, tipo assim, ó, né? Será que aconteceu alguma coisa? Porque o caráter não está relacionado à questão da dívida. Todo mundo pode ter uma situação ou uma eventualidade que deixe a pessoa numa situação complicada. Até o cara mais correto que existe, né? Sei lá, pode acontecer uma coisa... Por exemplo, cada um de vocês aqui, se um familiar de vocês precisa para uma emergência, né, um determinado valor, pagar uma cirurgia, o cara raspa a conta, vai raspar a conta, né? E daí vai que dá ou perdeu o emprego, não consegue quitar. Não está relacionado ao pagar ou não pagar, mas está relacionado à questão da pessoa. Então, assim, vamos seguir aqui, e depois eu acho que até ele vai falar, né? É tipo assim, ó, a questão do caráter. O cara que tem o caráter, ele vai dizer assim, olha, aconteceu uma eventualidade, estou numa situação financeira complicada, mas eu estou indo acertar com vocês, ou daqui a pouco eu tenho uma possibilidade de ganho, eu faço acerto. O que seria o contrário disso? O contrário disso, segundo o treinamento do banco, né, é o caso da pessoa que, tipo assim, ele tomou o recurso, não pagou e ele não atende os telefonemas, né? Eu sei, o sistema do banco deve telefonar que não demanda, deve ter aqueles robozinhos. Para mim eu tenho aquele da Oi.
o cara me liga no automático lá, oi, tudo bom? O senhor quer ter o Oi Fibra? Eu digo assim, cara, eu tenho isso em casa. Ah, então no escritório. Cara, no escritório tem, mas não está no meu CPF, eu já tenho o Oi. Aí daqui a pouco eu falo assim, pode tirar do sistema que eu tenho já? Posso sim. Daqui a pouco toca o telefone. Oi, tudo bom? Eu sou da Oi Fibra. Eu falo assim, não faz isso. Né? E tem um tal do Gilmar, que eles tinham tentado me contactar uns 2 anos atrás. Aí eu falei assim, cara, eu sou advogado, meu nome é tal, meu CPF é tal, não me liga mais. Tá bom. Aí agora começou 2021. Senhor Gilmar, mensagem da SMS. Vem acertar, notificação extrajudicial. Eu falo assim, cara, que Gilmar, cara, eu tenho telefone há séculos, né? Mas enfim, eles insistem no Gilmar. A primeira condição é querer pagar. Se não tivermos convicção, a primeira coisa é o caráter. Se quem estiver concedendo crédito não tiver convicção do interesse do cliente, né, de querer pagar, devemos evitar operar com ele. Então, o treinamento é assim, se você achar que o cara pode ter um caráter duvidoso ou agir de má fé, não faça operação. As pessoas são diferentes e elas agem diferentemente em situações similares. E é isso que determina o seu caráter. Se uma pessoa em dificuldade se prontificar a desfazer-se dos seus bens para honrar os compromissos ou a propor alternativas, estará demonstrando boa-fé. Caso contrário, estará dando sinais de que seu caráter não é dos mais confiáveis. Né? O caráter é algo formado ao longo do tempo. Né? Então, assim, aqui no banco você não tem como ter isso ao longo do tempo. Então, por isso que você puxa dos históricos. Bem interessante o material, né? Até me lembrei, né, de uma devedora, né? Tem 3 imóveis, executei e estou penhorando a casa da mulher, né? Tipo assim, bastaria, sei lá, né, buscar um empréstimo para quitar, mas não. Só para dar mais emoção, falamos ou pensamos no caráter da pessoa física, mas da pessoa jurídica, né? O caráter de uma empresa é reflexo do caráter de seus donos. Então, o caráter da pessoa jurídica, a gente tem como base dos proprietários dela, tá? E de seus administradores. Pois é impossível separar uma coisa da outra. Falamos sobre o caráter. Agora, nós temos a capacidade. Voltando ao exemplo, se o pretenso comprador de seu carro for sabidamente uma pessoa de boa índole, você entregaria? Então, assim, primeira coisa é o caráter, né? Que é a questão da pessoa querer pagar e tudo mais. Aí, se a pessoa quisesse, né, comprar seu carro, você fala, não, pô, o cara é de boa índole, né? Vocês venderiam? Aquele para pagar em 60 dias, transfere o documento? Então, a gente começou a observar o seguinte, que existem mais critérios que fazem parte, né? Por exemplo, assim, se talvez viesse o Luciano Hang aqui da Van e o cara falasse assim, olha, me empresta esse carro aqui, né? Dependendo, o cara fala assim, doutor Luciano, quer que eu vá junto? Né? Eu já, leva. O cara pensa assim, não, pô, Luciano da Van, que está na mídia, né? O cara demonstra uma pessoa de boa fé, né? Será que ele tem capacidade de pagar esse meu carro? Né? Então, e a mesma coisa, é claro, também existem algumas coisas assim, que dependem também do quanto que o valor significa para você, né? Se o cara fala assim, me empresta a borracha, o cara fala assim, se perder a borracha, dane-se, né? Agora, quanto o valor for mais alto, maior é a sua análise. Da mesma coisa a instituição financeira, né? Se é para liberar um cheque especial, alguma coisa, um valor mais tranquilo, beleza? Agora, se você está falando já de um valor mais alto, ela vai se cercar ou vai ter uma análise mais, né, aprofundada. Então, pode até ser que sim, né? Quem estava falando, acho que não, né? Dependendo de quanto valor daquele bem representa para você. Passado no teste do caráter, poderemos, né, já deferir, passado no teste de caráter, poderemos já definir crédito dependendo do valor envolvido. Então, se o valor for baixo, dependendo, já pode liberar, né? Se não, se é um valor mais alto, você começa a analisar a capacidade e tudo mais. Voltando ao carro. Se o valor representar uma parcela significativa do patrimônio, a ponto de comprometer a sua estabilidade econômica, caso o pagamento não seja efetuado na data aprazada, você irá seguramente buscar outras informações a respeito do cliente.
principalmente no que se refere à capacidade dele honrar o compromisso que vier a assumir. Por isso que eu dei uma exagerada, né? Mas se você sabe assim que o cara tem um faturamento gigante, a possibilidade, né? Ou sem falar que a gente não sabe qual que é o retorno que ele tem, né? Da parte dele, mas a gente imagina que ele tem capacidade de honrar com o compromisso, né, do carro ali, por exemplo. Ah, esqueci de falar, né? Que é a mesma coisa quando você, por exemplo, tem um servidor público. Você sabe que é o servidor público, tem aquela renda garantida, né, que ele tem lá. Tu vai dizer assim, o cara consegue fazer uma parcela de R$1.000, o cara ganha 20? Pô, né? Capacidade da pessoa física é avaliada considerando a idade, a capacidade civil, o grau de escolaridade, a experiência profissional, o histórico da sua carreira e a estabilidade do emprego. A obtenção de cargos sucessivamente mais elevados, os sucessos obtidos na atividade, além de outros aspectos revelam importantes. Então, a possibilidade que ele tem, então, tipo assim, aqui, né, segundo a ideia do banco, ele pensa assim, quanto, né, maior o nível de escolaridade, maior é o retorno que ele pode ter, maior a capacidade de ele ter um maior retorno, né? Assim como, né, a questão da experiência profissional. Então, é claro, pode ser que às vezes o cara não tenha um nível de escolaridade tão alto, mas ele tem lá, ele trabalha na empresa não sei quantos anos. Então, assim, qual que é a possibilidade da empresa, no primeiro momento, mandar o cara embora? Bem menor, né? Bem menor do que ele que entrou agora há 2 meses. Beleza. Capacidade da pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, a capacidade refere-se à maior ou menor habilidade dos administradores em gerir, tanto estratégica, né, quanto operacionalmente, os negócios da empresa, e também ao potencial de produção e comercialização do empreendimento. Aí, o que o material diz, né, do treinamento? Diz assim, recomendável uma visita à empresa. Isso aqui eu comentei com vocês quando eu falei sobre o centro de distribuição. Por quê? Porque, às vezes, documentalmente, a empresa parece ser a coisa mais... Tipo assim, a empresa aparenta que está vendendo muito, faturando bastante e que o negócio está fluindo. Aí, o que recomenda, né? Que o gerente dê uma passada lá para ver se é isso mesmo, né? Então, às vezes, quando o gerente aparece assim, meio para tomar um cafezinho, fala assim, mas por que ela vem tomar um café? É porque ele quer saber se o cara tem um hotel, se o hotel realmente está contendo bastante movimento, ou se é uma indústria, se realmente eles têm bastante mercadoria que está produzindo, né? Ou se às vezes estão produzindo só notas, né? Infelizmente, tem alguns casos bem complicados. Eu tive uma pessoa que me telefonou hoje de manhã, que para a gente, entre os advogados, se reunir para a gente tentar uma solução de um caso de uma pessoa que ela deu um golpe de 14 milhões aqui na região, né? Ela aparentemente simulou que ela estava tendo muitos negócios, ela começou a descontar, até que ela... Porque a pessoa vai até o limite que ela não consegue mais descontar, só que ela já se afundou em dívidas. Então ela foi comprando as coisas e desapareceram, né? Desapareceram e agora o objetivo é tentar localizar. Quando eu tiver mais cenas desse episódio, desse capítulo, dessa novela, eu aviso para vocês. A capacidade da pessoa jurídica envolve, né, na área administrativa, a experiência profissional, o tempo de vida da empresa, o tipo de administração, né, como é que são as políticas de retiradas. Então, tipo assim, às vezes a empresa nunca vai crescer porque o cara tira todo o dinheiro que seria a ideia do lucro, ou inclusive o valor que teria que ser reinvestido na empresa, né? Então, o que pode acontecer muito provavelmente, né? Logo, às vezes a empresa acaba quebrando, o sócio fica rico, a empresa fica pobre, e você que negociou com a empresa, se não tiver uma garantia, vai ficar pobre junto, né? Vai tomar o prejuízo. Já contei aqui de um caso de um procurador que foi abrir uma conta, né, no banco, não? Tive uma vez um rapaz que trabalhava no banco, era novo que nem vocês, né? E daí o cara, ele era cliente nosso, ele vem como procurador da empresa, e no banco você tem tipo treinamento para tentar, né, ver se está tudo certo, a documentação. Então você vai tendo, assim, que nem estou falando aqui, né? Aí tem curso prevenção à lavagem de dinheiro, preocupação com lavagem de dinheiro e tudo mais. Aí, assim, a sócia da empresa era uma menina nova, bem nova, e tipo assim, ela tinha alguns carros
novos, importados, bem legais. Então, vocês pensam assim, que carro que é legal importado hoje, e ela sozinha, solteira, ela tinha uns 3, né? É claro que tem gente muito bem de vida, é claro que tem, né? Seria normal, qualquer pessoa pode ter. Então, ela tinha uns 3 carros bem legais e coisa e tal. Aparentemente, ela nem parecia que tinha muita experiência para trabalhar. O problema foi o seguinte, e ela morava em Curitiba. O problema é que quando o procurador veio trazer, ele trouxe junto uma procuração de quem ia tocar a empresa. Quem ia tocar a empresa? Quem ia tocar a empresa era uma senhora. Aí, olhando a senhora e vendo o documento da menina, deu para ver que a menina era filha dessa senhora. Beleza, tem problema nisso? Claro, de forma nenhuma. Não existe empecilho nenhum. Só que como a gente tem que ter o cadastro de cada um dos procuradores, eu joguei o CPF dela no sistema do banco. O que acontece? O ramo de atividade da menina era o mesmo ramo de atividade da mãe. A mãe morava na Avenida Atlântica, frente mar, linda e maravilhosa, né? Só que, infelizmente, na época, ela tinha dado um prejuízo para o banco, só no Banco do Brasil, de quase 1 milhão. Né? Então, assim, a empresa quebrou, ela quebrou, continua morando na Avenida tipo Beira-Mar, e eles montaram uma outra empresa em nome da filha. Beleza, ela pode fazer isso? Fez, não fez, né? Não estou falando, né? Meu objetivo não é questão moralmente nem nada, mas assim, a princípio ela montou, pegou os recursos, porque a menina era uma menina nova, super coisa, e estava com um patrimônio gigante. A única coisa que acontece, por exemplo, no nosso caso, eu como funcionário da instituição, o objetivo é o seguinte: existem claros sinais de que foi feito isso? Sim, né? Que houve ali um problema? Sim. Existe a possibilidade, talvez, de eles fazerem a mesma coisa e levantar? Existe, tá? Geralmente o cara não é tão animal de destruir a família inteira, mas tem vários casos que o cara faz uma atrás da outra. Ele vai assim, até quando chega num patamar. Por exemplo, esse caso que eu falei ali do golpe dos 14 milhões, com certeza a pessoa não, tipo assim, é que mexeu com muita gente, sabe? Com muita gente com muito dinheiro né? Enfim, com certeza a pessoa não mora mais no país. Então a pessoa levantou 14 milhões, deu fim em tudo que podia dar, porque ninguém acha nada, desapareceu, né? E não foi nenhum das pessoas ali que deu fim na pessoa, né? E ela está morando fora do país com dinheiro. É que nem aparece lá naqueles canal do Record, né? Às vezes aparece lá, não sei quem foi lá morar não sei onde, tá? Beleza. Então, assim, aqui também já vai criando um alerta, inclusive, né, para todos os seres. Existe uma interrelação. Ali era a área administrativa, agora na questão da produção e comercialização. Cuidados, né? E aqui serve para vocês, quando vocês forem montar a política de vocês lá. Concentração de clientes, de fornecedores ou produtos. Às vezes o cara só vende um produto, se o produto deixar de ser útil, o cara pode, né, o negócio pode afundar. Capacidade instalada, o layout e o aspecto geral da fábrica e as políticas de compras, vendas e estocar. A ideia aqui do capital de giro que a gente estudou. Quanto aos recursos humanos, qualidade do corpo funcional, né? A questão da regularidade de contratação, isso aqui a gente não fazia tanto, tá? Você não tinha a questão do corpo funcional, sim, você vai olhar se o cara realmente é capacitado para estar onde está, né? De uma forma mais gerencial. A questão da regularidade de contratação no banco, a gente não tinha esse parâmetro, mas seria talvez na lógica assim, ó, se ninguém para lá é porque alguma coisa não está, né, tão boa. Mas acho que é mais difícil de você analisar. Aqui a única coisa que tinha, por exemplo, assim, ó, o banco ele tinha alguns programas para gerar emprego, já que era um estado de economia mista, onde o Banco do Brasil, o governo era o maior acionista, né? Então aqui existia uma preocupação em contratar mais ou, né? Utilização de equipamentos de segurança. Aqui tem uma lógica bem grande, já comentei com vocês. Situação onde, né, tem um acidente de trabalho, aí é cobrado o valor da indenização. A indenização pode quebrar o empresário. Né? O cara tem uma pequena construtora, já teve aqui na região. Aqui. O cara tem uma pequena construtora. Aí está lá, o cara acaba sofrendo um acidente, vem a óbito. Vai vir uma ação contra a construtora. Uma ação aí dessas, brincando, dá para chegar fácil em 1 milhão. Entendeu? Aí o cara, tudo que ele tinha, o cara já...
Condições. Admitindo-se que o pretenso comprador de carro tenha sido aprovado no quesito, tenha sua capacidade auferida, ele tem capacidade. Você pode fechar o negócio, já que o prazo é pequeno, né? Aí aqui tem algumas condições. O que é das condições, né? A questão das variáveis no que está inserido, né? Então, assim, econômicas, políticas, psicossociais, tecnológicas, ele traz aqui no macroambiente, né? E no microambiente, né? A questão, né? Que a gente foi conversando. Concentração de fornecedores, de clientes, né? Às vezes a empresa, ela tem todo o faturamento dela, porque a respeito, através das licitações, se mudar ali o prefeito, se mudar ali o governador, vai que, né? Algumas coisas podem acabar mudando, né? A essencialidade do produto, imagem e aceitação dos produtos, sazonalidade, propaganda e marketing. Assim, senhores, aqui o material é bem detalhado, né? De forma geral, é difícil você saber tão bem quanto o próprio cliente do negócio. Então, assim, a não ser que seja algo que seja muito gritante, mas na maioria dos casos, né, esses casos que a gente tem de pessoas que se tornam bilionárias e tudo mais, a maioria das pessoas que estavam ao redor da pessoa disseram que aquele negócio nunca ia dar certo, que nunca ia se pagar, ou que o negócio era de graça, que não ia ter serventia, né, e vai. Infelizmente, alguns, inclusive, tentaram alguma coisa, por exemplo, com empréstimo ou financiamento, e alguns, inclusive, tiveram negado, né? Então, assim, aqui é bacana para que vocês tenham uma noção, um checklist, tomar um cuidado, né? Mas vai depender, que nem a gente falou, depende muito do quanto o valor significa para você, né? Se alguém viesse pedir dinheiro emprestado para você e você tivesse recebido uma herança de 600 mil e a pessoa lhe pedisse 580, com certeza, para montar alguma coisa, com certeza, ou para já tocar alguma coisa que já existe, com certeza o cara ia olhar tudo isso aqui. Agora, se você tivesse recebido 600 mil para emprestar 6 mil, né, você ia só chegar ali à capacidade, né? O volume, o valor, conforme o que você tem. Outro C, né? Falamos sobre caráter, falamos sobre capacidade, sobre condições. Agora é o capital. Voltemos ao comprador do seu carro. Mesmo aprovado quanto ao caráter e avaliado quanto à capacidade e as condições, ele poderá enfrentar dificuldades para honrar o compromisso assumido, se a sua situação econômica financeira não for compatível com a obrigação assumida. Assim, as condições anteriores, caráter, capacidade e condições, o banco enfoca em outro importante aspecto da análise, o capital. Ou seja, a situação econômica financeira. Por isso que eu tive casos de pessoas que eles ascenderam profissionalmente muito rápido, muito rápido. Então, assim, num determinado momento a pessoa não tinha, né, tinha um carro normal. Aí começou a ganhar muito dinheiro. Não sei se vocês já passaram por isso. Aí você fala assim, financiou o carro? O cara falou, eu nem sabia se eu ia conseguir financiar ou não. Aí a pessoa contou para mim, bem recente agora. Ela falou assim, não, daí eu peguei e dei 80% do valor do carro, um carro bem legal. Deu 80% do valor do carro. Aí eles fizeram o resto em 24 vezes sem juros. Eu pensei, claro. Né? Olha o risco. O cara vai lá, pega um carro 0 km importado, top das galáxias, né? Dá 80%. Se vocês forem observar, já que a gente falou tanto, eu falei tanto do YouTube, geralmente quem está no YouTube, se o cara não tem um histórico, começa a receber muito rápido, tu vai ver o cara comprou praticamente à vista, porque ele não tem um histórico, ele não teria um limite suficiente para comprar, que nem tem gurizão ali que o cara fala assim, esse aqui eu comprei um Porsche, não sei das quantas, não sei se vocês já viram. Aí o cara, agora eu vou vender que eu estou precisando de dinheiro. Aí pensa assim, quanto é que o cara vai vender esse Porsche? Não tem nem ideia. Aí o cara, consegui vender mais ou menos, perdi um dinheiro, mas enfim, ganhei 400 mil. Aí você fala assim, pô, será que o cara vai fazer uma mancada agora? Aí ele pegou e comprou um outro carro novo, BMW. Ele fala assim, cara, que merda, vai perder na desvalorização, né? Mas enfim, tá vivendo, né? Professor, o que o professor acha que eu devo fazer? Deve viver, né? Só que também não viver para depois, no final, o cara tá numa dificuldade muito grande. A gente vê os velhinhos assim, cara... Eu realmente, assim, eu acho que a pessoa tem que aproveitar a vida, né? Se tiver a oportunidade de comprar as coisas legais, compre, né? A única coisa que eu vejo é que, às vezes, sabe, o cara chega para mim e fala assim, doutor, eu não consigo me aposentar. Falei, traz a carteira. Aí, cara, já tive gente que me trouxe 5 carteiras de trabalho. O cara ia trabalhar 15 dias, ele falava assim, eu não me dei bem na empresa, me detestei lá.
Aí o cara ia embora assim, trabalhava assim 30 dias, 40 dias. Aí o cara já tem 1000 anos e não conseguiu alcançar o tempo de contribuição, sabe? É complicado. Então, assim, não dá nem para ser nem 8 nem 80, né? Dá uma segurada, ou está ganhando dinheiro, né? Dá uma pensada de alguma forma de se planejar. Não estou nem dizendo com o INSS, mas seja planejar assim, ó, com alguns imóveis para ganhar uma locação, né? Fazer uma renda extra. Beleza. Né? Falamos sobre condições, falamos sobre capital. A gente já está chegando no final. Conglomerado. Citamos um exemplo de situação que deve ser observado quando a análise do cliente. Olha, então assim, ó, é bem importante, por exemplo, a pessoa tem 2 empresas. Só que uma delas está com problema, não está muito bem, né? Inclusive teve um Serasa recentemente, por exemplo. Nesse caso, em qual dessas empresas você acha que ela vai buscar o crédito? Numa ela está no Serasa, está com o nome sujo, e a outra está limpinha, né? Então, assim, qual que é a grande preocupação? A pessoa chega lá, por isso que o sistema do banco ele vai puxar todas as empresas vinculadas ao CPF. Quando está lá, se ele estiver no mesmo banco, né? Então, a gente teve uma vez uma situação que daí era uma falha do sistema. O cara, ele era síndico, se chamava síndico na época, hoje se chama administrador, tá? O administrador judicial, né? Ele era síndico de uma massa falida, o cara era um empresário. Aí, puxou ele como síndico da massa falida e não queria dar crédito para ele. Mas ele não era o cara que estava quebrado, estava falido, ele era o cara que foi nomeado para administrar os bens. Daí depois eles ajustaram, né? Mas seria a mesma, digamos assim, ó, a preocupação do sistema do banco era assim, pô, se o cara tá com um problema na empresa, uma massa falida, aqui ele vai tentar pegar o dinheiro para passar para lá, né? O que acontece bastante, já trocando uma ideia com vocês, vocês sabem que eu sempre falo a verdade, né? Assim, digo o que já vi acontecer. Quando o cara está com problemas, ele, em muitos casos, ele busca alguém para fazer as operações de desconto e repassar em dinheiro. Por quê? Porque se transitar na conta, vai ficar bloqueado. Então, às vezes tem uma factory, tem uma outra empresa só para fazer todo o desconto dos recebimentos e o dinheiro vai limpo para aquela outra empresa, até a outra empresa se restabelecer. Teve um caso que o cara nem era assim maldade nem nada. Ele decidiu pegar um negócio que estava com dificuldade e fazer o negócio crescer e levantar. E ele fez justamente isso. Ele falou assim, Rafael, se eu jogar para dentro da empresa, tudo que eu tenho, como ela já tinha muitas obrigações anteriores, o dinheiro vai numa trabalhista. Então, se eu quero fazer o negócio crescer, tem lá uma trabalhista de 150 mil, já bloqueou o dinheiro, já acabou. Então, ele ia descontando, né, com uma factory. Que praticamente era para fazer as operações, né? Para ele. Observar que a empresa pode estar em nome de terceiros, né? Esposa, filho, empregados. Logo, a análise deve ser considerada todas elas em conjunto. Essa é a ideia do conglomerado. E, por fim, colateral. Então, ó, falamos sobre caráter, né? Falamos sobre capacidade, sobre condições, sobre capital, sobre conglomerado e agora colateral. É o último fator a ser analisado, pela razão de que a garantia ela é acessória a uma operação de crédito e, por isso, sua importância ela é apenas relativa. A necessidade de vinculação de garantias reais e pessoais para assegurar o retorno dos nossos capitais, caso ocorram fatos que alterem suas condições e que impeçam o cliente de honrar seus compromissos pelos meios normais. Então, o que acontece? O colateral está relacionado às garantias. Como, por exemplo, né, vai ser feito um empréstimo ou um financiamento por parte da empresa, se pede para que os sócios assinem, os sócios da empresa que eles assinem como garantidores, né, para justamente, né, quem diz aqui, como acessório e tudo mais, mas é uma forma de garantir e possibilitar o benefício. Senhores, nós vamos fazer o seguinte, né, a gente conversou, no primeiro momento eu até pensei que nosso encontro de hoje a gente ia falar direto a respeito dos Cs do crédito, a gente fez uma correção de exercício, então nesse nosso momento de hoje, eu pensei que era mais tarde, estava olhando, eu pensei que era mais tarde. Desculpa, eu pensei que era mais tarde. Então tá, eu pensei assim, a gente vai fazer os exercícios e a gente finaliza, mas está meio cedo. É a idade, né? A pessoa fica cega, ele olha ali, eu olhei e falei, meu Deus, já são, né? Ó, o estudo do chamado... Vamos algumas perguntas, tá? Vamos tentar resolver aqui em conjunto. A gente acabou de fazer, tá com o assunto bem fresquinho.
Isso aqui é perguntinha bem boa para aparecer numa prova, assim. Diz ali, ó, e aparecer igualzinho, inclusive. Os estudos chamados C do crédito é a capacidade para análise e concessão de crédito. Assinale a alternativa que lista os Cs utilizados pelo banco. Então, quais deles que o banco utilizou? Alternativa A, capacidade, controle, condições, conglomerado e caráter. Tinha controle? Não. Controle não tinha. Então, a letra A tem controle, letra C tem controle, né? Então, letra B. Você tem letra D também. Cliente, colateral, capacidade, condições e capital. Tem cara, né? Letra D. Capacidade, condições, caráter, conglomerado e colateral. Qual que vocês acham que é? D. Muito bem. Adiante. 2. Em crédito, são sinônimos de bom caráter, exceto. Então, assim, ó, o que está relacionado a caráter? Honestidade. Ele quer o errado, né? Ele quer o exceto, ele quer o errado. Honestidade está relacionada a caráter. Boa fé está relacionada a caráter. Querer pagar. Poder pagar. Idoneidade. O que vocês acham? Poder pagar, tá? Por quê? Porque o caráter não significa que ele pode estar numa situação onde ele não consiga, mas isso não vai deixar ele com que ele não tenha caráter, que é justamente aquilo que foi que o material ele disse, né? Que assim, a pessoa numa dificuldade, ele se dispõe a vender, não significa que ele vendeu, mas ele disse, não, se eu precisar vender alguma coisa para acertar, eu quero acertar e tudo mais, né? E que vai vender realmente, né? 3. A respeito de caráter, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A. Clientes, ele quer errada. Clientes mais antigos oferecem maiores facilidades de análise. B. Sua análise é facilitada nos momentos de dificuldades financeiras. SPC, letra C. SPC, Serasa e Cadin são meios de investigação e análise. D. A investigação deve ser iniciada pelos antecedentes do cliente. E letra E. O conceito do caráter é estático e imutável, dispensando reanálises periódicas. É E. Muito bem, acertaram, né? Então, assim, aqui, né, para analisar o cadastro, aqui geralmente quando tem dívidas ali com o governo, e a resposta é a letra E. Justamente, tendo em vista a resposta que todo mundo acertou, a gente observa que desde o começo do material ele falou, olha, é importante sempre fazer reanálises. Justamente por quê? Porque o banco está querendo dizer assim, cara, aquilo que foi num determinado momento pode mudar com, né? Não é estático. 4. Acho que tem umas 5 perguntinhas. A habilidade que a pessoa física ou jurídica demonstra em conduzir bem sua atividade, negócio ou empreendimento, de forma a fazê-lo prosperar, é inerente a qual dos Cs do crédito? Condição. Não, porque de condição não tinha, né? Lembra de condição não tinha? Essa é a novidade. Né? Capacidade, muito bem. Tem a questão do lembrar, que às vezes a pessoa pensa, essa palavra é bacana, mas daí não é o... Como assim, condição? Não era do 6C. Não era do 6C. Não era? Não. Eu não tenho como se fosse. Tu anotou condição? Apareceu condições, aí eu já... Botou, não tinha. Deixa eu ver se tem mais. Que burro, né? Que burro, né? Deixa eu ver se tem mais, é da resposta, né? Bem, enfim, as 5, a gente já sabe, né? Que a questão, né? Ó, são pressupostos que podem comprovar a capacidade. Aí o único que não é da capacidade é a letra E, porque o espertalhão aqui apertou, né? Porque isso aqui está relacionado ao caráter. Agora, para a capacidade, idade e capacidade civil, ok. Grau de escolaridade, ok. Experiência profissional. Histórico de carreira, ok. Sucessiva ascensão funcional e sucesso em outras atividades. Oi? É 6C, não, 5. São 6 Cs. São 6. Caráter, capacidade. Meu Deus do céu, perdi tudo. Perdeu o material? Não anotou? Não, anotei, mas só que eu botei condição achando que era um do IC, agora estou viajando. Caráter, capacidade, capital, conglomerado, colateral e faltou alguma coisa. Caráter,
capacidade, capital, conglomerado, colateral. Deus, agora me perdi também. Não, é 5, 6. Não, são 6. Né? E aí, quem tá indo online? Qual que é outra? Meu Deus do céu. E agora? Acho que tem. Vou voltar agora, tô ficando doido já. Não, é 6 mesmo. Mas eu acho que tinha condições, pior que tinha. Só que não é a resposta, tinha. Não, mas ali na resposta da primeira questão. Aqui, ó. Olha lá, condições, ó, tá as condições, ó, tem as condições. Ó, eliminamos ali a resposta, a gente tinha comentado, aí a gente falou, pô, mas como é que anotou errado no caderno, não tinha e tava lá, né? Pronto, para finalizar assim a coisa, né? E é bom porque fica gravado também, o pessoal não deleta depois. Senhores, quanto a capacidade da pessoa física, quanto a capacidade da pessoa jurídica? Podemos afirmar, e ele pede o exceto, ou seja, ele pede a errada, né? Então, capacidade da pessoa jurídica, refere-se à habilidade dos administradores de gerir seus negócios das empresas? Imagino que sim, né? Apresenta aspectos carregados de alto grau de subjetividade e difícil avaliação. Vamos ler as outras. Aqui está aparecendo. Por quê? Porque o material todo ele vai dizer assim, olha, o risco ele pode ser mensurado. Se ele não pudesse ser mensurado e fosse no achismo, a gente nem ia tratar sobre o assunto, né? Beleza, vamos deixar essa aqui meio que talvez seja essa. C. Os principais pontos de verificação são as áreas administrativas, beleza? A gente viu produção, comercialização e recursos humanos. Tá certo. D. É recomendável efetuar uma visita à empresa para a composição do conceito final, certo? E leva em consideração os relatórios contábeis para ponderar a situação econômica e financeira da empresa. Então, é a letra B mesmo, tá? Ele está carregado de subjetividade que é difícil de avaliar. Nossa, não me lembrava que eram tantas. São variáveis relativas ao macroambiente. Macroambiente. Variáveis econômicas, políticas, psicossociais, tecnológicas e internacionais. Né? Variáveis internacionais que não é do macroambiente. Beleza. Senhores, a respeito do nosso material, a nossa apresentação, né, que eu queria trazer para vocês a respeito do CES do crédito, é isso. Né? Vou tomar a liberdade, se vocês quiserem comentar alguma coisa a respeito do... Acharam interessante sobre o CES do crédito? É legal, né? O assunto do CES do crédito, ele já aparecia em alguns livros de administração financeira. Quando eu fui para lecionar pela primeira vez a respeito do CES do crédito, eu pensei assim, será que faz sentido para os acadêmicos? Aí, quando eu pensei, né, na questão de você trabalhar pensando que é interessante para que eles montem a política de crédito para seus clientes, né, para analisar ali o crédito para o cliente, aí ele faz sentido, né? Por isso que daí a gente faz ali num meio termo, até para não ficar só no cálculo e fazer um bate-papo, tá? As questões ali, espero que também, se quiser, depois dá para voltar ali nas questões, esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês, e vou aproveitar para colocar alguma questãozinha dessas ali, bem tranquila ali, para a nossa prova, tá? Tem que me lembrar e me cobrar para fazer, tá bom? Senhores, vou fazer o seguinte, eu tinha comentado para a gente já fazer a respeito do exercício, estudo de caso e tudo mais, vamos deixar para a semana que vem a gente pega, e daí a gente fala sobre o estudo de caso, nem que eu dê um tempo maior ali para vocês resolverem, e a gente faz também o nosso bate-papo de revisão, tá? Que como a gente foi falando bastante conteúdo, eu senti assim que a gente começou a ficar meio cansado, né? Pelo menos quem está no presencial, eu não sei se é a máscara aqui, né? O cara fica assim... né? Agradeço a presença de vocês. Se quiserem dar uma olhada no texto ali, fiquem à vontade para dar uma olhada ou já pensar, mas daí semana que vem a gente conversa no grande grupo, troca uma ideia, já dá uma base ali para resolver. Eu nem vou postar para entregar, mas quem já quiser começar a escrever alguma coisa, pode fazer. É bem tranquilo, dá para fazer acho que em alguns minutinhos. Vamos exagerar, em 20 minutinhos a pessoa faz, então não precisa ficar tranquilo assim, que é uma resenha super complexa, vai dar para fazer com calma na semana que vem, tá bom? Obrigado pela presença, uma boa noite e uma boa semana para vocês, valeu.
Fechou. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, brigadão. Boa noite aí, professor. Valeu. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.